Inflação nas alturas, desemprego, alta dos alimentos, dos combustíveis e remédios. Para entender e analisar o momento atual da economia brasileira, nós conversamos agora com Guilherme Mello, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Boa noite, professor Guilherme Mello. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer é todo meu e boa noite aos ouvintes. Professor, a gente repete, fala, já falamos contigo outras vezes aqui no Revista Brasil TVT, em outras ocasiões na Rádio Brasil Atual também, sobre a economia. Mas de uns tempos para cá, tá praticamente impossível você adentrar um supermercado sem xingar alguém, professor. E quando eu falo xingar alguém, o dinheiro não dá mais para comprar aquilo que você havia previamente estabelecido. O que está acontecendo, professor? Fala pra gente. Como eu tenho dito, que hoje em dia passar no mercado é igual a passar raiva, né? Porque, de fato, você tem um processo de aumento do preço dos alimentos em particular, mas também de outros bens essenciais para a nossa vida, que tem se mantido em um nível muito acelerado. Quer dizer, uma coisa é você ter um primeiro choque e parar por aí, outra coisa é toda semana, todo mês, você tem um novo aumento, uma persistência do processo inflacionário. E isso é verdade para o caso dos alimentos, assim como é verdade para o caso dos combustíveis, né? Esse fenômeno inflacionário, é sempre bom a gente lembrar, ele está fundamentalmente ligado aos custos, ao aumento dos custos na economia brasileira. Ele não é um choque decorrente do aumento da renda da população, ou do aumento do emprego, ou do aumento do salário. Ao contrário, a massa salarial tem caído, o rendimento real tem caído, exatamente porque eles estão sendo corroídos pela inflação, impactados pelo elevado desemprego e pela subutilização da força de trabalho. Então, o que está causando essa inflação? São choques de custo. E nisso o governo tem uma enorme responsabilidade, porque uma parte importante desses choques de custo vem dos custos de energia e dos custos de combustíveis. E ele possui os instrumentos para gerenciar. Esses preços são conhecidos como preços administrados. Eles são preços administrados pelo governo. O problema é que o governo adotou, desde o governo Temer e agora ainda no governo Bolsonaro, uma estratégia de abandonar toda e qualquer administração de preços, porque, na verdade, ele está preparando o setor para a privatização. Está acontecendo agora com a Eletrobras e o governo já fala em privatizar a Petrobras. E, obviamente, que o setor privado ele quer ter a liberdade de aumentar o preço sempre que ele quiser, no momento que ele quiser. Então, você está passando por um processo de preparação dessas empresas, da Petrobras e da Eletrobras, para a privatização e de remuneração maior dos acionistas privados. Então, o governo se recusa a usar as possibilidades e os instrumentos que ele tem para administrar esses preços, permite que esses preços aumentem descontroladamente, impactando o custo de produção, além do custo de vida diretamente dos trabalhadores, mas o custo de produção de uma série de bens e serviços, dentre eles os alimentos. Então, os alimentos não são diretamente regulados, os seus preços não são diretamente regulados pelo governo, mas eles sofrem o impacto dos preços administrados pelo governo, dos preços de energia e do preço de combustíveis. Para não falar no fato de que o governo também abandonou, no caso dos alimentos, toda a política de estoque regulador. Ele destruiu os estoques reguladores brasileiros, quer dizer, basicamente hoje a gente não tem mais estoque de alimentos, então quando você tem uma quebra de safra, etc., isso impacta diretamente no preço, porque na verdade você tem uma redução da quantidade de alimentos sendo ofertado, e com menos alimentos sendo ofertado, o preço sobe. Então, se você tivesse estoque regulador, você poderia usar esses estoques para reduzir o aumento de preço, mas você não tem mais esses estoques. E você também parou de financiar a agricultura familiar, a agricultura cooperativada, que são o tipo de agricultura que produz o alimento que vai para a mesa do brasileiro. Então, na realidade, você
desmontou todos os instrumentos que incentivavam a produção de arroz, feijão, batata, mandioca, e a área plantada desses alimentos caiu. Ou seja, menos oferta de alimento de qualidade, maior o preço. Uhum. Professor, então, o cenário que se coloca é bastante preocupante, né? A gente tem uma economia aí desmontada, na verdade. A gente tem diversos setores muito prejudicados pelo desgoverno que foi as políticas econômicas do governo Bolsonaro. Para retomar a economia do nosso país, a tarefa não é fácil e não é simples, né? Então, eu queria falar um pouco com você agora sobre a pesquisa, a proposta que a Fundação Perseu Abramo fez referente a essa retomada da economia, quais são os elementos prioritários, quais são as áreas que devem ser trabalhadas, propostas para PPPs. Eu queria que você explicasse a proposta e que você dissesse assim, qual seria esse caminho, como eu já disse, nada fácil de se fazer. Excelente pergunta, porque a gente identificar o problema é parte da solução, mas não é a solução como um todo. Obviamente que a segunda parte da solução passa por nós elaborarmos políticas públicas capazes de fazerem frente a esses dilemas, a esses problemas que a economia enfrenta, e, obviamente, mudar o governo, porque esse governo não vai aplicar as políticas públicas necessárias. Então, quais são as políticas públicas que nós temos que focar nesse momento? Em primeiro lugar, o combate à carestia, né? E o combate à carestia passa pelo governo recuperar os instrumentos que ele tem para controlar, para coordenar o sistema de preços. Então, por exemplo, nós precisaremos rever o atual modelo de precificação dos combustíveis, dando um pouco mais de peso para os custos domésticos e não só para o preço internacional dos combustíveis em dólar. E mais do que isso, aumentar a capacidade de refino de combustíveis no Brasil para que a gente dependa menos da importação de combustíveis. O governo atual vai na direção contrária. Hoje mesmo a Petrobras vendeu mais uma refinaria. Quer dizer, a redução da capacidade de refino aqui no Brasil, a perda da capacidade de garantir uma autonomia, uma soberania energética. O mesmo vale para a Eletrobras. A venda da Eletrobras, a privatização da Eletrobras, vai impactar em aumento do preço da energia elétrica. E isso, obviamente, vai ser repassado para a inflação. Então, a gente não pode permitir que isso ocorra e precisa lutar para impedir a privatização da Eletrobras. E usar a Petrobras e a Eletrobras não só para coordenar esses sistemas, mas também para promover a transição energética e ecológica que a gente precisa para o futuro. Como produzir energia e combustíveis limpos, que é o que a gente precisa para o futuro. E isso, se elas se tornarem empresas privadas, certamente elas não terão a mesma preocupação em fazer esse processo de transição. Além disso, então, além do combate à carestia, nós estamos falando na retomada do emprego, né, e da renda do trabalho. Então, você tem aí que retomar uma série de obras públicas que estão paradas, ampliar o investimento em infraestrutura, que é muito gerador de emprego. Por exemplo, o governo atual acabou com Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida é uma fonte de emprego e renda para milhões de brasileiros que trabalham na construção civil. Então, você tem que retomar algumas políticas, ampliar investimento, retomar a valorização do salário mínimo, porque o salário mínimo serve como referência para os salários da economia. Então, quando sobe o salário mínimo, o conjunto dos salários sobe junto com ele, né? Renegociar a dívida das famílias, que hoje são recordes, quer dizer, a quantidade de famílias endividadas no Serasa, com títulos atrasados, é recorde, e nós precisamos incentivar, usando os bancos públicos, mas também incentivando o banco privado a renegociar em condições adequadas o endividamento das famílias e das pequenas empresas, né? Incentivar o empreendedorismo, tanto individual e cooperativo, quanto o empreendedorismo social, a economia solidária, que são mecanismos de geração de renda muito importantes para o futuro da economia brasileira. E, do ponto de vista da retomada dos investimentos, não são só os investimentos públicos, também os investimentos privados.
E nisso o setor público tem sim um papel de apoiar e incentivar esse investimento privado. Claro, estabilizando a inflação ajuda. Claro, criando um cenário de, digamos assim, estabilidade institucional, muito diferente do atual governo, também ajuda. Mas nós temos também propostas de financiamento a investimentos do setor privado, usando os bancos públicos, e da utilização dos instrumentos públicos, inclusive os bancos públicos, para fazer garantias para o investimento privado, em particular em infraestrutura. Ou seja, o setor privado, ele faz o investimento e o governo dá umas garantias para caso tenha algum imprevisto, o setor privado tem um amparo, porque se você deixar todo o risco para o setor privado, ele não vai fazer investimento. Então, o setor público, ao estabelecer essas garantias, ele também tem condições de colocar as condições do investimento, onde ele quer que seja feito, de que forma, ou seja, é uma parceria público-privada que a gente tem convicção que vai poder ampliar muito o investimento e ampliar o emprego no Brasil. Professor, o senhor deu um relato aí desses estudos, esse estudo feito, né, a Fundação Perseu Abramo, acho que de mais entidades. Agora, nesses quase 4 anos do atual governo, que foi do desmonte que foi feito, a minha pergunta, professor, é possível em um governo progressista, não esse que está aqui, neste exemplo que nós temos, implementar tudo isso que o senhor acabou de falar? Eu acredito que seja muito possível, porque já foi feito no passado. Vamos lembrar que em 2003, quando o presidente Lula assumiu, a inflação estava em 12% ao ano, muito parecido com a de hoje. O desemprego estava em 12%, muito parecido com o de hoje. O Brasil estava quebrado, sem reservas internacionais e no FMI, né? O país não crescia também. Então, a situação também era grave e nós conseguimos reverter ela. Eu acho que nós teremos condições de revertê-la novamente, né? Desde que nós consigamos reorientar a ação do setor público, a ação do Estado, em prol dos trabalhadores. Agora, claro que para isso você precisa de apoio político. Então não basta o presidente Lula ser eleito, é muito importante que você também eleja uma bancada na Câmara dos Deputados, uma bancada de senadores e governadores e deputados estaduais que se alinhem nesse esforço de reconstrução e transformação do país. Então acredito que seja possível, mas para isso você precisa de um movimento muito amplo, muito que tome corpo na sociedade, né? E que seja capaz de sustentar um novo projeto de desenvolvimento que tenha na distribuição de renda e na sustentabilidade ambiental os seus eixos centrais. Uhum. Então, conversamos com o Guilherme Mello, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua participação. Esperamos poder falar contigo outras vezes para repercutir ainda mais essa questão da nossa economia no Brasil. Eu que agradeço, foi um prazer e fico à disposição. Boa noite a todos os telespectadores. Abraço, professor. Até a próxima.